Graça e paz, amados, tudo bem? A gente resolveu, estamos aí estudando aí a Bíblia toda em um ano, né? São 3 capítulos por dia e alguns vídeos que eu tenho passado para vocês são vídeos de um ano atrás aí, quando nós estávamos dirigindo igreja, né? De outra denominação e nós tínhamos uma outra visão, né? E vendo alguns vídeos antigos, né? Eu achei melhor refazer alguns capítulos. Então não são todos, mas alguns eu vou estar refazendo para estar trazendo para você o assunto mais resumido e mais claro possível para nós estarmos aí aprendendo juntos, tá bom? Então esse vídeo aqui nós vamos eu vou explicar textualmente o capítulo 34, o capítulo 35 e 36 de Gênesis, tá? Então, eu acho que esse é o segundo vídeo que eu refaço e os demais eu vou vendo aí, conforme a gente vê que tiver meio complicado, a gente faz de novo sem problema nenhum, tá bom? Se os irmãos tiverem dúvida, como a gente sempre falou, coloca no grupo lá da igreja ou pergunta aqui no comentário mesmo, que a gente entre em contato com os irmãos da melhor forma para estar passando para vocês o resumo então. Vamos lá então? Então, no capítulo 34, a gente vai ver Diná, a filha de Lia, né? De Jacó. Lia e Jacó tiveram uma filha chamada Diná. E ela saiu para conhecer a terra estranha, né? As amizades ali da cidade de Siquém, de Canaã. Então, e aconteceu que olha só como as amizades, elas podem te levar para um lugar bom ou para um lugar mau. Ela não conhecia as pessoas, certamente alguma das mulheres da região convidou ela para conhecer o povo e ela acabou então caindo nas garras aí do filho, né? O filho do príncipe, que acabou violentando ela, né? E a Bíblia diz que Siquém é o filho de Amor, ele acabou violentando Diná, né? Então, e a Bíblia diz que mesmo ele violentando ela, fazendo mal a ela, a Bíblia diz que nós lemos que a alma dele se apegou a ela. Então, ele ficou tão apaixonado por ela no momento do ato, mesmo que sendo forçado, sem consentimento dela, que ele ficou apaixonado por ela. Então, eu queria pegar um ponto aqui, um dos pontos que fez com que eu refizesse esse vídeo, né? Fizesse outro vídeo falando sobre o capítulo 34, 35 e 36, são coisas novas aqui que eu não coloquei no outro vídeo, então eu pensei em refazê-lo. Primeiro, se você ler ele no capítulo 34, ele vai dizer que o príncipe se apegou pela sua alma, a sua alma se apegou a ela. Queridos, muitos relacionamentos, hoje a gente atende muitos casais e já são aí 15 anos atendendo casais. E muitas vezes a gente já se deparou com situações que a mulher, ou o homem, né? Mas geralmente mais é a mulher, que ela está apaixonada pelo primeiro homem da vida dela. E ela já está no 3º casamento, já passou por 2 casamentos, 3 casamentos e ela não consegue tirar aí a primeira paixão da vida dela. Por quê? Porque ela está ligada na alma. Por isso que quando Deus ordena o homem casar com uma mulher só e ter relação sexual somente após o casamento, é para proteger a mulher e para proteger o homem. Quando você casa com uma pessoa virgem, quando você tem teu primeiro ato com ela, automaticamente você se liga a alma daquela pessoa, tá? Então pode acontecer daquela pessoa se ligar à sua alma, ligar a alma dela com aquela pessoa e lá na frente aquela pessoa não está ligada com aquela alma e deixar dela. Porém, essa pessoa vai viver uma vida frustrada porque ela vai passar por vários parceiros e não vai conseguir se desligar da primeira pessoa, tá? Já aconteceu, amados, a gente já atendeu pessoas assim, olha que coisa terrível.
a mulher, ela já tinha passado pelo primeiro casamento, segundo casamento, e no terceiro, o primeiro, passou pela primeira aventura, segunda aventura, mas nunca ligou a alma dela com ninguém. E um dia ela teve a infelicidade de se relacionar com uma pessoa que tinha problema com droga. Logo, a alma dela se ligou a essa mulher, né? A alma da mulher se ligou a esse homem, mesmo ele indo morar na rua, ela deixava das suas comunidade, deixava do seu conforto dentro de casa para ir atrás do camarada na rua para ter relação com ele. E ela estava cega, achando que ele ia mudar de vida. E esse camarada começou a sugar ela, tirar tudo que ela tinha de dentro de casa, roubava ela até, só que ela não acordava, ela estava cega, porque ligada na alma. Até que um dia ela conheceu uma outra pessoa e mesmo casado com essa pessoa, depois de anos sem ver esse camarada, ela casada já, esse camarada voltou para a cidade, ligou para ela e toda aquela paixão ligada na alma veio à tona. O que ela fez? Ela traiu o esposo com aquele morador de rua drogado. E ela queria se separar do esposo para ir morar na rua, se fosse possível, com o cara. Então o que aconteceu? Foi feita uma oração de renúncia. Né? A gente sentou com ela, conversou com ela e fizemos uma oração de renúncia, né? Você tem que renunciar com a tua boca. Feita a oração de renúncia, foi desligado no mundo espiritual aquele relacionamento e ela nunca mais teve vontade de ver aquele homem de novo. Ou quando viu, não sentiu mais nada por ele, porque o que foi ligado na alma foi desligado. Então, aqui no capítulo 34, a gente vê isso acontecer. O príncipe, ele violentou a menina e a alma dele se apegou de tal forma que ele queria pagar qualquer preço para ficar com ela. Tanto que depois ele vai lá, pede para o seu pai e pedir, né, a sua mão em casamento. Né? Ele vai lá e pede para amor, para pedir a sua mão em casamento. Ele pede para o próprio pai ir lá falar com Jacó para pedir a mão da sua filha Diná em casamento, e na certeza que Jacó aceitaria, já que ele tinha manchado a honra da filha de Jacó e ele não teria escolha. Ou seja, Satanás sempre vai tentar contaminar o que é sagrado, irmão. Sempre vai querer profanar o que é santo. Olha como o diabo é sujo. Se Jacó aceitar essa aliança entre um povo estrangeiro e a sua filha, ele vai estar corrompendo a genealogia de Jesus, porque é da genealogia de Abraão, de Isaac e de Jacó que vai vir o Messias, e é o povo eleito. Então eles não podem se misturar com povos diferentes, não pode, eles são um povo separado. Então até aquele momento, então lembra que a gente falou no vídeo lá atrás que Esaú, ele não acatou a ordem do pai, ele deu desgosto para Isaac, ele se deitou com filhas estrangeiras, sendo que Jacó não fez isso. Jacó foi e casou com a filha da sua parentela, casou com Raquel e com Lia, né? Esaú fez totalmente o contrário. Então Esaú perdeu a sua descendência, a promessa da descendência de Abraão sobre a vida dele, enquanto Jacó, ainda que ele errou no início, mas depois Deus perdoou, restaurou a sua vida, continuou seguindo firme. Aí a gente vai vendo o desenrolar da história. Você vai ver então que Jacó não aceita, né, em nenhum momento dizer sim, até porque os seus filhos ainda não tinham vindo do campo, ele estava sozinho. E uma coisa que a gente deve aprender aqui, cuidado com as tuas alianças. Cuidado com as tuas alianças. Satanás sempre vai levantar alguém para profanar as tuas alianças. Se as pessoas que estão à tua volta não te levam para o céu, afaste-se delas, porque o caminho delas vai ser ruim e você vai se perder no caminho. Às vezes você diz assim, mas eu vou evangelizar fulano e vou levar para a igreja. É mais fácil ele te arrancar do que você levar.
a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são muito mais astutos que o filho da luz. Então, se você não tem amadurecimento, você não é uma pessoa madura na fé, não é madura no mundo espiritual, não faça coisas que vão te tirar da presença de Deus. A gente tem 15 anos de ministério, então a gente é maduro na fé. Eu sei até onde eu posso ir e sei até onde eu não posso. Então, tem brincadeiras, tem pessoas que a gente conversa, que a gente faz entre casa e família, mas eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir. Porque já sou maduro na fé, são 15 anos aí servindo o Senhor e 15 anos trabalhando na área de libertação. Então eu sei até onde eu dou legalidade e sei até onde eu tenho que fechar portas e tenho que me policiar. Então, muitas vezes Deus requeriu de nós se desfazer de amizades, mesmo cristãs, para que nós viéssemos dar fruto e caminhar. Porque tem amizades mesmo cristãs que são tóxicas, que estão à tua volta só para te sugar. Lembra que eu sempre ministrei para vocês que existe dois lugares de aliança dentro de casa. É a mesa e o teu quarto. O teu quarto, onde você deita com o teu esposo, se chegar visitante, que durma no banheiro. No quarto teu esposo não se dorme ninguém. É o teu lugar de aliança, né, entre o teu e teu esposo. Mesa, cuidado com quem você senta para almoçar, para jantar, porque mesa é lugar de aliança. Mesmo que você não concorde com aquela pessoa, quando você senta com ela na mesa, no mundo espiritual você está dizendo que você está concordando. Toda vez que você dá um banquete e uma pessoa que você não gosta senta com você, no mundo espiritual você está dando legalidade para o que está na vida dela ficar dentro da tua casa. Então cuidado com quem senta na tua mesa. E era isso que estava acontecendo com a vida de Jacó. Então Jacó, ele estava sozinho, então ele não poderia aceitar. Então ele não poderia contaminar a sua descendência. Então ele não tomou nenhuma decisão. Antes ele esperou vir os filhos, porque os filhos não sabiam de nada ainda. Seus filhos estavam no campo, estavam trabalhando. E quando eles vieram, então, eles se entristeceram e se encheram de ira. Porque imagina, o irmão chegar em casa e saber que a filha mais nova foi violentada, né, e por um estrangeiro. E eles ficaram com toda razão irados. Então eles tramaram uma vingança. Eles colocaram uma condição. Porque Amor, o pai de Siquém, veio novamente falar com a família agora. E agora eles falam, a gente não pode casar a nossa filha, a nossa irmã com vocês, porque nós somos uma descendência de Abraão, nós temos uma aliança com o nosso Deus, e a gente só pode casar com a minha irmã quem for circuncisado. Se vocês aceitarem que todos os homens da tua cidade, da tua tribo, desde o mais novo ao mais velho, seja circuncidado, então a gente aceita, caso contrário não. Só que era uma vingança, eles tinham tramado, né? Eles estavam com segundas intenções. Então Siquém, como ele estava ligado a Diná pela alma, ele estava cego de amor, ele concordou e deu a ordem lá aos homens da sua cidade. E ele falou, olha, os homens da tribo de Jacó estão aí na cidade, a gente quer se aliançar ao povo. Por quê? Porque Jacó era muito mais próspero que eles e tinha uma mentalidade de riqueza. Então os homens cresceram o olho, falaram, não, a gente vai aceitar sim. Vamos então aí se dar em casamento, nossas filhas com eles e eles com as filhas deles conosco. Tudo por interesse, né, de riqueza. Só que os filhos de Jacó tinham outros planos, né? Então eles começaram, então, desde o mais moço até o mais velho, começaram a circuncidar os dias inteiros, levaram aí o dia inteiro circuncisando todos os homens. Depois do terceiro dia que vem a vingança. No terceiro dia, quando eles estão debilitados devido à circuncisão, estão sem força e com muitas dores, eles entram na cidade e matam todos os homens circuncidados, todos. Sem Jacó saber, eles entram na cidade de Siquém e matam pai, filho, príncipe, rei, e matam todos. Então ele pega como escrava, como servos, né? Eles saqueiam a cidade, pegam os servos, as crianças, os servos, deixam elas vivas e trazem com eles. E Jacó, quando eles voltam para casa, Jacó então repreende eles, fala assim, olha, vocês são doidos, o que a vizinhança vai pensar de nós agora? Os homens das cidades vizinhas vão se juntar e vão vir matar a gente?
Aí termina o capítulo 34 com a seguinte frase dos filhos para ele: achar justo nossa irmã sendo tratada como uma prostituta e deixares vivos? Na verdade estavam certos, né, irmãos? Estavam certos porque desonrou a moça, né? Então todo aquele povo foi dizimado. Então o capítulo 35 começa dizendo que Jacó, ele teme os homens das cidades vizinhas, né? Então ele faz uma oração a Deus e Deus manda ele voltar lá em Betel, onde ele levantou um altar quando ele fugia de seu irmão Esaú há 10 anos atrás. Lembra quando ele fez quando Deus apareceu para ele lá, ele fez um acampamento, né? Quando os anjos vieram de encontro a ele e deu o nome de Betel, né? Acampamento de Deus. Então Deus mandou ele voltar para lá e olha que Deus é tremendo. Quando ele volta para lá, antes dele chegar no ambiente lá, Deus manda ele se purificar e purificar todo o povo. Então ele chama todo o povo que era servo de Siquém e os seus servos que ele adotou lá em Canaã e manda purificar. Então todos eles que tivessem algum ídolo era para jogar fora. Aí eles iam pegar os ídolos deles e ele ia enterrar debaixo de um carvalho que tinha na cidade de Siquém. Então, o que eram os ídolos? Os ídolos eram os ídolos da Mesopotâmia, que eram representados em brincos, em piercings. Por isso que eu sempre falo, irmãos, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Tem problema você usar um brinco? Não tem. Só que você tem que saber de onde vem esse brinco, qual foi a ideologia que foi formado esse brinco, se ele vem lembrando algum deus grego, alguma coisa assim, porque tudo no mundo é consagrado, cara. Tudo no mundo é consagrado. E eu não posso deixar de viver, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então, se eu levar tudo ao pé da letra, eu tenho que ficar trancado dentro de casa, porque o mundo já é do maligno, né? Eu jamais vou poder comprar uma peça para carro, né? No meu bairro, exemplo aqui, ó. No meu bairro, a maioria das oficinas mecânicas não são evangélicos, eles são batedores de tambor. A maioria no nosso bairro aqui, todas as oficinas mecânicas aqui servem a outro Deus. Agora, nem por isso eu vou deixar de ir na loja do cara e comprar uma peça para o meu carro andar. Então, a Bíblia diz: tudo que vem a ti, consagra ao Senhor. Claro que tem coisas que não tem como você usar, né? Então, aqui eles usavam um aparato, né? As servas de Siquém, da Cananéia, eles adoravam o Deus da Mesopotâmia. Então, os deuses da Mesopotâmia, eles eram adorados com uma corrente que vinha do brinco na orelha até um piercing no nariz, né? Que era ligado no nariz. Então, Deus mandou eles arrancar o piercing do nariz, que ia até a sua orelha, as correntes, e enterrar ali em Siquém, trocar as vestes, né? Que eles usavam vestes que eram sensuais, que era a cultura deles, e se padronizar a veste, então, de santidade, que era segundo o povo de Jacó. Então, Fabiano, não posso usar brinco? Não, você pode usar o brinco. Aquilo que eu falei, cuidado da onde vem, estude, não use qualquer coisa, saiba de onde vem, o porquê vem, tudo. O mundo espiritual, amados, ele existe. Então, o ocultismo, ele existe. Então, objetos são portais para demônios entrar na tua vida. Eu já vi pessoas, né? Já atendi pessoas que entravam na igreja e caíam endemoniada todo santo culto. Até que um dia eu conversei com a moça, falei com a Elisana, minha esposa, a gente foi lá e ela tinha um piercing na região da sobrancelha e 2 piercing na boca. Eu falei para ela: mana, tira só hoje no culto esses piercing. Piercing normal, amado, normal. Só tira hoje, pra gente fazer um teste. Porque não era justo, todo culto aquela mulher vinha na igreja e no meio, e sem ninguém botar a mão nela. Começava o louvor, aquela mulher caindo endemoniada, se batendo, fazendo show na igreja. Aí eu, como já entendo de libertação, falei: o diabo usa indulgência. Eu perguntei para ela: tu tem piercing mais em algum lugar?
né? Eu não, né? Minha esposa perguntou, né? Daí ela falou, não, tem mais um no umbigo. Daí ela foi no banheiro e tirou do umbigo, no começo do culto. Ela ficou no culto do início ao fim e nada aconteceu. Nada aconteceu. Ou seja, estava no maldito piercing. Ou seja, coisa que ela comprou sem saber, sem perceber, mas infelizmente é um portal e Satanás ele age em portais. Satanás ele consegue usar música, consegue usar roupa, várias coisas assim, como portais para travar a vida financeira, a vida sentimental e a vida material e espiritual de uma pessoa que Deus tem promessa. Então, toda pessoa que Deus tem promessa, o Satanás não pode entrar porque tem uma promessa na vida dele, mas se ele deixar entrar o ocultismo na vida dele, desgraçou a vida desse camarada. E pior que esses camaradas, irmão, com perdão na palavra, às vezes dá vontade de chamar de burro, para não chamar de ignorante, porque os camaradas às vezes conhecem a palavra, sabem que vai dar ruim, mas são teimosos. E mesmo, porque eu digo isso? Porque mesmo a gente tirando o piercing, ela tendo aquela experiência, quando acabou o culto, ela botou os piercing e foi para casa. Aí eu lembro como se fosse hoje, nós fomos para um aniversário, ela nos convidou para ir no aniversário da filha dela, e a gente estragou o aniversário, irmãos. Pensa, eles estavam a mesa posta, cheia de bolo, quando eu só entrei no portão, que eu falei, a paz do Senhor esteja convosco, o demônio pegou ela caiu por cima da mesa, acabou com o aniversário. E a gente foi lá expulsar o demônio, eu já sabia, a minha esposa foi lá, arrancou os piercing, o demônio saiu. Só que tinha acabado a festa de aniversário, né? Então, tem gente que gosta de viver no engano, gosta de fazer o quê, né? Então, nós aprendemos com a palavra de Deus que Satanás ele usa e Deus mesmo alerta, né? Então a gente viu que ele foi para elas assim que eles tiraram os brincos que representavam os seus deuses, né? Que eram os filhos das servas que ele adotou lá em Canaã. Jacó então enterrou debaixo de um carvalho em Siquém e ele então fez descer para Betel. Aí olha que interessante. Lembra que Jacó ficou com medo da vizinhança? Você meio que os homens, os vizinhos, o que eles vão pensar de mim? Acha que fui eu quem fiz. Só que quando você tem uma promessa de Deus na tua vida, Deus se responsabiliza. Tudo que você precisa fazer é tomar uma posição. Então, Deus deu uma ordem para Jacó: santifica o povo, tira tudo que é de Deus, idolatria, enterra aí e vai para Betel. Ele fez exatamente isso. Santificou o povo, tirou a idolatria e foi para Betel. Olha o que Deus fez. Enquanto eles se santificavam, a Bíblia diz, né, no capítulo 35, que Deus tocou o terror nos vizinhos. A Bíblia não relata o que Deus fez, mas ele tocou o terror nas cidades vizinhas para que os homens daquela cidade vizinhas não tivessem nem o olhar e nem o pensamento para o lado de Jacó. Então Jacó se levantou, saiu com o seu povo, sem ser incomodado com a cidade vizinha, porque Deus estava tocando terror neles lá, para eles nem sair do ambiente. Ou seja, quando Deus te levanta, Deus se responsabiliza, desde que você tome posição daquilo que Deus pediu para você fazer. Se você não fizer, nada na tua vida vai dar certo e você vai botar culpa em Deus, vai botar culpa na igreja, no pastor ou em você mesmo. Ou seja, tome uma posição. Isso é muito interessante. Então, quando você busca Deus, se posiciona, Deus se responsabiliza pela tua família. Então, quando Jacó chega lá em Betel, Deus fala com Jacó e manda ele mudar o nome. Lembra que lá atrás ele luta com o anjo e ele fala: eu só vou te soltar se tu me abençoar. Aí o anjo do Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? Ele fala Jacó. A palavra Jacó quer dizer enganador. E ele diz assim: então a partir de hoje teu nome não se chamará mais Jacó, a partir de hoje se chamará Israel, o príncipe que lutou com Deus. Então, só que até então ele não tinha tomado posse do seu nome ainda. Ele ainda era chamado como Jacó. Agora, olha o que Deus fez. Depois de ter acontecido aquela atrocidade lá atrás, Deus fez questão dele trocar o seu nome para apagar aquilo que aconteceu lá atrás
para dar uma nova vida para Jacó, uma nova esperança para Jacó, e esqueceu o passado. Então ele não se chamava mais Jacó, agora ele se chama Israel, para ele ser conhecido como uma nova identidade, ou seja, confirmando que a promessa que Deus tinha para Abraão, seu bisavô, tinha para o seu avô, aliás, tinha para Isaac, seu pai, agora se confirma com ele. Aquilo que Deus prometeu para Abraão, prometeu para Isaac, Deus agora está confirmando, ó, a partir de hoje teu nome é Israel, porque eu vou te prosperar, tu vai multiplicar e eu vou te fazer um camarada próspero nessa terra. Então ele renova ali a promessa que estava com Abraão, com Isaac e agora com ele. Então Deus confirma. Então Deus só coloca algo, né? O que eu aprendo aqui? Deus só coloca algo em nossas mãos quando nós obedecemos a sua ordem e tomamos posse daquilo que ele prometeu. Ou seja, não adianta você querer assumir algo com Deus se você não tomar posse. O que é tomar posse? Tomar posse, acreditar que já é teu. Já é teu. Eu lembro há 15 anos atrás, quando eu subi o monte pela primeira vez, eu ainda tocava na igreja católica, mas não entendia nada de Bíblia, porque católico não lê Bíblia, católico faz o que mandam. Eu lembro que eu estava debaixo de um pé de árvore, vendo aqueles crentes loucos pulando, que nem doido lá, e me veio na mente, né? 1 Timóteo 3. E eu perguntei para alguém, ele falou, tem Timóteo na Bíblia? Eu nem sabia. Por quê? Fraco? Acabou de descer no meu coração 1 Timóteo 3, que fala sobre o bispopado, né? Aquele que deseja o bispopado, boa coisa, né, está fazendo. Então eu entendi há 15 anos atrás que o meu chamado era pastorado. Como Deus ia fazer, eu não sabia, mas eu subi lá como um menino e desci de lá como um pastor. Então eu sempre cuidei de pessoas sem ter igreja. A minha vida sempre foi rodeada de pessoas e eu e minha esposa sempre cuidando de pessoas sem ser pastor de nada, porque a promessa já estava na minha mão. Ou seja, Deus só honra aquele que já está fazendo. Deus nunca vai fazer algo para você, nunca vai te ungir para depois fazer, não. Deus só vai honrar aquele que já faz. Deus não tem compromisso com gente preguiçosa, com gente acomodada, que fica esperando ele, não. Deus só tem compromisso com quem já está com a mão no arado. E foi o que aconteceu aqui com Jacó. Então, isto mostra que quando nós temos damos importância para a manifestação de Deus. Então, quando você dá importância àquilo que Deus colocou na tua mão, Deus te honra. Depois, outra coisa que chama atenção é que todo lugar que Deus se apresentou a Jacó, até aqui você viu nos capítulos aí, que ele ergueu um altar. Ou seja, ele fazia questão de guardar datas e momentos com Deus. Ele tinha um temor e um amor na sua jornada de fé. Ou seja, toda vez que Deus se manifestava na vida de Jacó, ele marcava para não esquecer e para honrar a memória de Deus. E isso mostra o quanto Deus era vivo e importante na vida de Jacó. Aí eu vou te fazer uma pergunta sem te ofender. Tu lembra de quando tu foi batizado? Se você disser, eu não lembro, é porque o batismo que você teve não significou nada na tua vida. Eu lembro do dia que eu fui batizado, eu lembro da hora, eu lembro até como estava a temperatura e eu lembro de quem estava lá. Marcou a minha vida. Às 9 horas da manhã, um domingo. Pensa no frio. E me enganaram como engana todos os outros. Sempre tem alguém dizendo assim, não, a água está quente. Mentira, irmão, não vai nessa. A água sempre está gelada. Então, porque marcou. E todas as promessas que Deus colocou na minha vida, ou na vida da minha esposa, a gente tem marcado numa caderneta. Toda vez que eu recebo uma promessa de Deus, eu marco a data e o dia. Então, muitas das vezes, tem pessoas que dizem ser filha de Deus, mas não denotam e não dão importância nas manifestações de Deus na vida delas. Elas não marcam nada. Não lembra batismo, não lembra de uma profecia, lembra das profecias, sim, mas não lembra a data, não sabe como, e às vezes, e por você não lembrar das profecias, muitas vezes você recebeu profecia da carne, de alguém aí, e você acha que é Deus, e você está frustrado porque não aconteceu. Você nem marcou, você nem fez questão de anotar a data, o dia,
Porque tem profecias que Deus te dá data e dias. Então, você tem que ficar ligado nisso aí. Então, Jacó nos ensina aqui uma grande importância, que nós devemos sempre marcar todo o movimento de Deus na tua vida, marque para que você não perca. Tá? Depois disso, você vai ver que Raquel ele morre. Olha que interessante. Lembra que eu pedi para você há 2 vídeos atrás aí, lá no capítulo, acho que foi no capítulo 30, 31, não me vem na memória agora, para você marcar quando Labão, o pai de Raquel, ele faz uma promessa. Lembra que Jacó foge com a sua família, Labão vem com seus filhos atrás e vem querendo briga, dizendo que Jacó tinha roubado suas filhas e seus netos como prisioneiros de guerra. E nós vimos lá que Raquel, sem Jacó saber, rouba os ídolos do seu pai, que eu até falei que o nome dos ídolos era Tefilins, né? Que são não ídolos de idolatria, mas eram ídolos que simbolizavam um presente do pai para um filho quando o filho recebia a herança. E quando Jacó casou com Raquel, né, e com Lia, Labão não tinha filhos homens ainda. Então as duas eram as primeiras filhas e ele tinha tomado Jacó como filho. Então, na cabeça de Raquel, quando ela roubou os ídolos do pai, ela estava colocando na cabeça dela que era direito dela. Ela estava levando os ídolos porque ela tinha direito à herança de Labão. E ele faz uma promessa. Ele vem com furor, com sangue no olho, e ele fala, e ele profetiza. Ele diz assim, aquele que roubou os meus ídolos será digno de morte. Lembra que eu pedi para vocês guardar? Então, o que acontece agora? Depois disso tudo, Raquel, ela dá à luz a Rubem, né? Rubem. Ela dá à luz a Benjamim, né? E ela dá um nome quando ela morre. Lembra que o pai profetizou lá que aquele que roubasse o ídolo ia morrer? Então, aquilo que o pai profetizou, sem ele saber que foi ela que roubou, agora se concretiza. Maldição hereditária. Ele liberou uma palavra e aconteceu. Então, quando ela dá luz a mais um filho, ela coloca o nome de Benoni, que quer dizer filhos das minhas dores. Filho das minhas dores. Só que Jacó, ele muda o nome de Benoni para Benjamim, que quer dizer a mão direita de Deus. Então, quando ela está morrendo, ela praticamente também, assim como Labão amaldiçoou ela, sem saber que foi ela quem roubou os ídolos, ela amaldiçoou o filho, com o nome de maldição, filho das dores. Só que Jacó intervém e coloca o nome de menino de Benjamim, que quer dizer a mão direita de Deus. Tá? Então, olha que interessante, a Bíblia diz que a nossa palavra tem poder. Então, por isso, cuidado quando você xinga o teu filho. Às vezes tu chama o teu filho aí de alguma coisa, ele vai ser aquilo mesmo, né? Ele vai ser aquilo mesmo. Esse meu filho aí não vai dar nada. Se você falar que não vai dar nada, não vai dar nada. Profetizou, acabou. Quer dizer que ele é uma benção. Às vezes dá vontade de bater a cabeça dele na parede, mas isso é normal, irmão. Todo pai passa por isso, né? Pai, mãe. Mas faz parte. Mas você sempre está profetizando sobre a vida dele, né? Estando ele perto ou estando longe, sempre profetiza nas tuas orações. Senhor, meu filho vai ser uma benção, minha filha vai ser uma benção. Profetiza na vida deles, porque tua palavra tem poder. Por mais que seja não esteja vivo aqui para ver, eles dão frutos. Mas eles vão dar porque você profetizou. Assim como o fruto de Labão foi a morte sobre a vida de Raquel, porque ele não viu ela morrer, se ele profetizasse algo bom, ela daria fruto e ele também não veria. Tá? Então, cuidado com o que você fala dentro da tua casa, porque quando você solta, você vai gerar uma maldição hereditária aí para os teus filhos e para os teus netos. Cuidado, tá? Cuidado. E o povo hebreu levava isso muito a sério, tá? Muito a sério. É por isso que toda vez, como a gente viu lá, quando Isaac estava morrendo, ele pediu para o filho mais velho ir fazer um guisado, porque ele queria abençoar. Então, nenhum hebreu, nenhum judeu morria sem profetizar que a sua casa, a sua família, seus filhos, seus netos seriam prósperos e seriam abençoados. Nenhum deles morria sem dar essa bênção no leito de morte, porque eles sabiam que a boca tem poder.
Então nós devemos aprender com isso. Então depois da morte de Raquel, Rubem, seu filho, se deitou com uma das concubinas de Jacó, com o consentimento de Jacó. Então ela engravidou. Então o capítulo 35 termina falando da morte de Isaac, né? Isaac agora chega na sua velhice, ele morre, Jacó e Esaú volta para a cidade de seu pai para sepultar. Então a gente começa ali o último capítulo 36, que a gente vê as genealogias por Esaú. Esaú, ele fica conhecido como Edom, tá? Eles mudam o nome de Esaú e ele fica conhecido como Senhor Edom. E esse nome passa de pai para filho. E acaba saindo ali algumas, como a gente viu lá atrás, Esaú, ele não segue exemplo de Jacó. Ele acaba contaminando a sua raiz e ele começa a casar com filhas de estrangeiro. Então, a sua descendência misturada com os filhos de estrangeiro agora começa a gera os amalequitas, que são inimigos de Israel, os filisteus, que são inimigos de Israel, e os edonitas. Por isso que tem os reis de Edom, que são descendentes de Esaú. Então, por causa da desobediência de Esaú, nasce aí agora mais 3 inimigos de Israel, né? que vão atacar a descendência do seu irmão Jacó, Israel. Enquanto, por causa de dinheiro, fama, status, Esaú vendeu a sua primogenitura, vendeu a sua salvação para prosperar na terra, e ele fez isso, ele se prosperou na terra, enquanto ele estava bem sucedido. Jacó, né, ou seja, Israel, ainda andava peregrinando pela terra, porém, financeiramente muito rico, se virando bem e sem contaminar a sua descendência, né? Então, são esses os 3 capítulos. Espero que tenhamos aprendido até aqui. Querido, não desanime, fica firme todo dia, 3 capítulos da Bíblia aí, e vai ser uma honra aí estar passando para os irmãos. E pensa, irmãos, olha que coisa linda vai ser. Quando nós terminarmos de ler a Bíblia toda, você ganha teu certificado lá. Eu li a Bíblia toda em um ano. Deus abençoe. Como costume, deixa eu orar por você. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro por este homem, por esta mulher, por este jovem, por essa adolescente que está nos assistindo nesse momento. Abençoa grandemente a sua casa, abençoa a sua vida, a sua família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo capítulo.